Você tem que manter seus olhos firmes nisto, para ver isto. Oh, mantém teu olhar pro céu, pra sentir o poder do amor. Eis que Deus responderá à oração do pecador que buscar sua mão. Oh, mantém teu olhar pro céu, só Jesus dará poder. Sua paz has então sentir, e os pesares vão passar. Em Jesus deves confiar, teu prazer e teu prantear, e verás que lá do céu has de força receber pra vencer todo mal. Oh, mantém teu olhar pro céu, só Jesus dará poder. Sua paz has então sentir, e os pesares vão passar. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Evangelho segundo São João, capítulo 10, começando com o versículo 15. Estas foram as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no tocante à confiança que tinha no Pai e o amor que manifestara pelas ovelhas que, segundo ele, o Pai lhe dera para serem resgatadas, redimidas. E ele está dizendo que tem outras, que também ele gostaria de agregá-las no seu aprisco. E as ferramentas que ele tem usado para buscar estas ovelhas perdidas é de fato o quíntuplo de Efésios. Ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, é isto que ele tem feito. Ele tem colocado com eles um verdadeiro mestre, verdadeiros profetas, verdadeiros pastores, verdadeiros evangelistas, os quais permanecem com a palavra, a Bíblia, a mensagem de Deus,
o Evangelho restaurado. Como disse ele, minha ovelha ouve minha voz. Isso são palavras do Senhor Jesus. Então, meus ouvintes, se aquilo era a sua voz, então, é a sua voz agora. Mesma coisa. Nós entendemos que qualquer coisa contrária àquela voz não é alimento de ovelha, não pode ser. Elas não seguirão isto. Você sabe, irmão, você que já tem tido certas experiências com o Evangelho, você tem vindo de um lado e de outro, do leste, do oeste, de cada denominação, de cada organização. Eles têm vindo exatamente do leste e do oeste, se ajuntado. Estão se ajuntando ainda falta você. Nós festejamos com o rei. E isso por meio da fé estamos fazendo isto. Mas virá o dia, a hora, o momento que festejaremos mesmo com o rei. Cearemos como seus convidados, segundo suas escrituras. Benditos sejam estes peregrinos que buscam e esperam encontrá-lo para cear com ele. Eis que sua face, como um halo encandece com o amor divino. Bendito, portadores de sua graça, como gemas em sua coroa brilharão. Meus ouvintes, irmãos, Jesus está vindo em breve. Nossas lutas estão terminando, já caminhamos para o fim de cada uma delas. O que seria se nosso Senhor, neste momento, viesse para aqueles que estão livres do pecado? Então não traria isto para você alegria, ou tristeza e grande desespero? Mas quando nosso Senhor vier na glória, nós o encontraremos nos ares. Esta é a promessa das Escrituras. Nós damos graças a Deus por esta esperança que temos. O que é isto? Com o ensinador, profeta vindicado, enviado de Deus, tem permanecido bem com a palavra para a igreja verdadeira, ela tem uma segurança, ela tem um fundamento, ela tem uma base sólida. E é afirmados nisto, não mover nenhuma letra, não importa o que a organização diga. Eles não estarão ligados a isto. Profetas não manufaturados, assim chamados, mas um profeta genuíno, ele tem o assim diz o Senhor e está bem no alvo cada vez. Foi para isto que ele enviou para a sua igreja. É isto que ele disse que faria. Crer na palavra, não no credo, não no dogma, mas na palavra. Fazendo isto, ouvintes, ele mostra a si mesmo neles, confirmando sua palavra, fazendo a mesma vida que uma vez ele viveu, viver outra vez, fazendo sua palavra acontecer. Isso é muito precioso. Ouçam atentamente esta mensagem, esta palavra, este programa que trata unicamente de levar as Escrituras em vossos ouvidos. Você pode observar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 20, diz: o reino de Deus é a sua palavra, feito poder. Se você deseja observar isto, veja, primeira carta aos Coríntios 4, verso 20. O reino de Deus é a palavra de Deus feita poder. O que é o reino de Deus? Está dentro de você. O reino está em você. E quando a palavra entra ali, o que aquela palavra começa?
ela volta a si mesma em poder, fazendo isto dizer exatamente o que ela diz. Você não pode dizer assim, isto diz isto, e isto diz isto, e fazer isto dar certo. Você tem que dizer a mesma coisa que isto diz. Se lá diz para arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, então esta é a única maneira de você se livrar dos seus pecados do passado. Não adianta você buscar outra forma de batismo que não seja esta que o Espírito Santo deu no dia de Pentecostes. E que você fica descansado nesse batismo trinitário de títulos, quando isso nem mesmo foi feito por nenhum dos apóstolos, nenhum crente da igreja primitiva foi batizado assim. Mas por que você quer sustentar isso? Se não está na palavra de Deus, por que isso tem que estar em você? O que deve estar em você é o que está na palavra de Deus. Agora, tira o que não é a palavra de Deus de você e põe a palavra de Deus aí. Então você veja como está. Isto faz uma confusão. Você, é a mesma coisa, é isto e aquilo, é a mesma coisa, tanto faz com tanto fez. Não, senhor. As Escrituras não tratam assim. Não dizendo, bem, isso está um pouquinho mais polido aqui, eu vou ficar com essa doutrina, com essa igreja, com esse sistema, eu terei mais sabedoria, eu estarei em sua posição ou em uma posição melhor. Nada disso. Entre na simplicidade da palavra de Deus. Fique com a palavra. Aí está, é isto. Faz o seu poder. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse em São João 14, ele falou disso. Observe, aquele que crê em mim, as obras que faço também as fará. Se estiverdes em mim e minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se estiverdes em mim e minhas palavras em vós. Prestou atenção? É assim. O que é isto? Você tem que estar com a palavra, estar morto você mesmo. Eu estou persuadido que muitos de nós por aí afora, né, temos recebido o Espírito Santo, mas nós simplesmente recebemos o suficiente do Espírito Santo em nós para nos colocar em um lugar onde não queremos mentir. E só porque não mente. Ou não queremos roubar, só porque não rouba. Não queremos fazer nada disso e mais aquilo, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas, ouvintes, vamos caminhar um pouco mais, subir um pouco mais. Deus deseja encher cada fibra de sua igreja, não é apenas porque você não mente, porque você não rouba, porque você é isso ou aquilo. Ele deseja encher o seu pensamento e ele deseja encher sua mente. Ele deseja encher cada pedacinho de você, simplesmente te deixar completo e totalmente morto para você mesmo ou para o seu pensamento, simplesmente tão rendido a Deus, até que suas palavras viverão exatamente através de você. Você não conhecerá nada mais a não ser a palavra de Deus. Simplesmente permaneça correto com sua palavra. Ela é vida. Não foi o que ele disse? Minhas palavras são vida. Ele é colocado com eles, ensinadores, crendo na Bíblia, profetas que dizem a verdade, que digam, mostrem a mesma profecia que eles sempre tiveram através das eras. A mesma coisa. O que ele tem feito? Ele está mostrando a si mesmo, vivo no meio deles, confirmando sua palavra. Sua palavra, o reino de Deus, é a palavra de Deus feita a poder, dando-lhes condições, graça, para viver pela palavra de Deus. Meus ouvintes, enquanto estas denominações confiam nos raciocínios humanos, em raciocínio humano unicamente,
Ouçam atentamente agora. Não temos que confiar no raciocínio humano. O livro de Salomão, Provérbios, 3º capítulo, lá, o 5º verso por ali, diz: não te estribes em teu próprio entendimento. Não faça isso. Não importa o que pareça a palavra de Deus, mas você tem que optar por ela. Você diz assim: bem, parece que é tão bom este lado. Aquilo não é o que isto é a palavra de Deus. Tomar isto da maneira que ele disse isto. Você sabe que Satanás disse a Eva: eu sei que Deus disse aquilo, eu sei, mas isto realmente não significa aquilo, Eva. Isto significa isto. E ela creu nisto, e não é o que você está fazendo. Quando você crê em algo que não está na palavra de Deus, você está fazendo o que Eva fez. Quem é que está pregando para você uma coisa que não está na palavra de Deus? Tem que ser aquele mesmo que pregou para Eva e inspirou aquele pregador serpente lá. Então você tem que sair disso. Você tem que deixar isso de lado. Eva creu nisto. Aquilo rompeu a unidade. Aquilo rompeu o companheirismo entre ela e Deus. Aquilo rompeu a união. Aquilo rompeu o mundo. Aquilo rompeu a vida. Aquilo rompeu. E a pessoa que descrê em uma palavra da palavra de Deus, isto rompe todo o companheirismo e tudo. Nós cremos nisto ou não cremos nisto. Vamos permanecer com isto, assim disse Deus. Vamos ficar com isto. Veja bem, vamos ficar com isto. Como nos tempos passados, não é? Quando o homem fez isto trouxe o julgamento de Deus para o mundo. A Torre de Babel, a união dos filhos de Caim com os filhos de Sete, trouxe o julgamento sobre eles. Isto sempre traz o julgamento de Deus para o mundo. Oh, a verdadeira unidade com ele levantará no julgamento acima disto, como fez Noé no julgamento com a sua família. O justo Noé e a sua família estava acima do julgamento, estava flutuando sobre as águas, o juízo que havia caído. Estava por cima, estava acima do julgamento. O que fizeram? Agora, ouvintes, nós discordamos daqueles que dizem que o corpo de Jesus, ou seja, a noiva dele, sua igreja noiva, vai passar pela tribulação. Não, ela não vai passar pela tribulação. Ela é a única que sobe no rapto, no arrebatamento. Noé não passou propriamente dizendo na tribulação, mas ele passou por cima. Ele flutuou. Noé nunca passou pelo julgamento, ele passou por cima do julgamento. Ele estava sobre as águas. Você sabe, Abraão nunca passou pelo fogo. Sodoma, sim, mas lá Abraão estava lá fora. Ele estava fora do fogo. Israel não estava nos julgamentos de Israel. Isto estava separado do fogo, fora dos julgamentos. A igreja, a denominação, a organização, o sistema passará pela tribulação. Mas a noiva não, ela passa por cima, ela vai acima do julgamento. Na arca do Espírito Santo, levantada da terra, no rapto, esta é a promessa para ela. Ouvintes, esta coisa deste concílio aí de igrejas não é nada mais no mundo, é um tumulto da Virgem louca. Isso aí é tumulto da Virgem louca, para ser deixada aqui na terra como um instrumento para o anticristo. Mas a verdadeira igreja de Deus, ela flutuará como o velho Noé fez. Ele flutuou. A ira caiu, desceu. Mas ele e a noiva, como nesse dia, irá para a glória, tão certo como nós estamos falando com você nesta hora.
Isto é porque Ele os está ajuntando. É isto que a voz está falando hoje, a voz do bom pastor. É isto que Deus está fazendo. Está juntando um de um lugar, de um país, de um estado, de uma cidade, daqui, outro dali, e tal, e etc., e assim por diante, ajuntando o seu povo que está desejando crer na palavra do Deus vivo. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, onde poucos foram salvos, muito poucos. Está bem, a nossa arca do Espírito Santo flutuará bem acima dos julgamentos de Deus, porque já fomos julgados pela palavra, como temos confessado Jesus, e Ele tomou o nosso julgamento. Meus amigos, estas denominações, no entanto, são tão obstinadas, elas são como Eva. Ela queria a sua sabedoria, não importando o que era a palavra de Deus. Nimrod queria sua torre lá, não importando ser escriturístico ou não, ele queria a torre. Eles eram obstinados. Eva sabia melhor, devia ter feito melhor porque sabia. Sete também sabia melhor do que cair para aquelas bonitas mulheres moabitas. Israel sabia melhor do que sair ali naquele adultério que eles entraram, e num só dia morreu 23 mil. Você também sabe, ouvinte, você também sabe, mas alguns são obstinados, escriturístico ou não, bendito seja Deus. Você diz assim: minha mãe era presbiteriana, não importa, eu também vou ser. Siga em frente, seguir em frente é a única coisa que você pode fazer então. Que Deus tenha misericórdia de sua alma pecaminosa. Como você escapará disto, ouvinte? Quando você sabe que isto é a verdade? E se você vê a palavra de Deus e continuar a pensar que isto é a verdade, então há algo errado com o seu discernimento espiritual. É hora de observar a verdade. Isto é exatamente a verdade. Veja através da nação, veja onde estas coisas estão acontecendo. Estamos no fim do tempo, amigos. Sabemos o que vai acontecer na era da igreja de Laodiceia. Ela está terminando o seu tempo, está passando. Falta uns poucos, quem sabe um ou outro, que ainda não entrou. Mas você deve entrar se você é ele que está nos ouvindo agora. Aceitar o seu arrependimento, os seus pecados, produzir os seus frutos e tomar o caminho do batismo nas águas do jeito que o Espírito Santo falou no dia de Pentecostes. Se você não fizer isso, você não sai desse sistema, você não se desprende dessa coisa. É hora. Deus está juntando o eleito dos quatro ventos da terra. Ele disse que enviaria anjos e os ajuntaria. Não é isto certo? Os ajuntaria, os separaria do joio. Os joios seriam queimados, não o trigo. O trigo não. Mas eles são tão obstinados, eles terão isto ou não, não faz nenhuma diferença. Então observe bem. Deus escolheu uns que são ordenados para saírem do meio deles. Se você é um deles, saia logo. Separai-vos, disse Deus, e eu te receberei. Não toque em suas coisas imundas, mundanas, e eu serei um pai para vós. Ó Deus, vejam bem, um pai para vós. E vocês serão meus filhos e filhas. Não se unam com os incrédulos, mas saia desta incredulidade. Deus deseja separação do mundo. Ele deseja estar unido com você, Ele mesmo. E nenhum esquema feito por homem ou organização, denominação ou nenhuma teoria feita por homens alguma vez permanecerá. Isto tomará Deus, o Espírito Santo em você, para unir você e Deus. E como você sabe que você tem isto?
O Espírito Santo que escreveu a palavra dará testemunho de cada palavra, e as mesmas coisas que o Espírito Santo fez no Velho Testamento, ele fará no Novo Testamento. Fará exatamente a mesma coisa, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você não está ligado a organizações e ao mundo. Saia disso, você não está unido com eles. Não se unam com eles, mas saia do meio deles. Estamos unidos com Cristo. Amém. Glória a Deus, unidos com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, nos últimos dias haveriam igrejas mesmo como outra Torre de Babel. Elas teriam forma de santidade, negariam o poder e a palavra de Deus, o poder de sua palavra. E o que é a palavra? O que é o reino de Deus? Nós temos que pertencer ao reino antes de alguma vez sermos sujeitos ao rei. Quantos sabem disto? Observe bem. Esta é a verdade. Você precisa desta sacudida mais uma vez. E eu espero que você abra seu coração a estas verdades de Deus antes que seja tarde demais. Reconheça o dia e a hora em que estamos vivendo o tempo da tarde, o tempo do arrebatamento. Estejam prontos antes que seja tarde demais.